O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Na aula de hoje, vamos falar sobre o tema Mulheres e a Exploração do Trabalho Informal, com Paula Montanher. Paula Montanher é subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego, desde 2023. Além disso, é economista e servidora licenciada da Fundação SEAD em São Paulo. Já atuou no MDS, na ENAP e como professora da Escola de Ciências do Trabalho do DIEESE. Olá, eu sou Paula Montanher, eu sou uma economista que tenho trabalhado com estatísticas do mundo do trabalho há alguns anos e vim falar para vocês da situação de informalidade que homens e mulheres têm no mercado de trabalho brasileiro. A primeira coisa que eu sempre acho importante chamar a atenção é que a gente já tem, na primeira fala inicial, já chama a atenção que a gente sempre tem, embora homens e mulheres, quando a gente olha na população, sejam metade para homens e metade para mulheres, até um pontinho ou dois a mais para mulheres, quando eu vou para o mercado de trabalho, essa situação se transforma, porque eu tenho mais homens do que mulheres ocupadas, e eu tenho, no movimento contrário, mais mulheres desempregadas procurando trabalho do que homens, mais mulheres em empregos com poucas horas de duração do que homens, e, portanto, mais mulheres com menores salários do que homens, sem falar em que há situações em que, mesmo quando estamos em postos de trabalho igual, os homens recebem mais do que as mulheres, às vezes porque as mulheres têm mais dificuldade para serem promovidas para cargo de gestão, às vezes porque elas optam, porque elas não têm alternativa, por cuidar de filhos, de familiares, enquanto os homens tendem a ter menos essas situações presentes na sua vida. As dificuldades que as mulheres têm no mercado de trabalho estão associadas a isso e a uma certa discriminação, principalmente quando a gente fala de mulheres negras. No passado, isso parecia muito mais associado à escolaridade. Hoje, a gente sabe que, embora esses homens e essas mulheres venham ampliando a sua escolaridade, a gente vem sofisticando formas pelas quais a gente os exclui, muitas vezes ignorando que existem pessoas com igual formação que poderiam estar trabalhando. Dos nossos 103 milhões de ocupados, cerca de 40% estão em alguma situação de informalidade, seja no assalariamento sem registro de carteira, seja no trabalho como empregada doméstica sem carteira, seja no trabalho como conta própria sem carteira, não, sem CNPJ. A maioria dos nossos empreendedores
não está formalizado ainda. Só um terço deles, 2 terços, continuam buscando sobrevivência, nem sempre na situação de conta própria, por vontade, muitos nessa situação porque não têm alternativas. Quando a gente fala da informalidade, novamente a gente vai encontrar homens, sejam eles negros, sejam eles não negros, na informalidade. Na verdade, a taxa de informalidade que o IBGE calcula é da ordem de 44% para homens negros, 41% para homens não negros, em geral, brancos e amarelos. Quando a gente está falando das mulheres, a gente acaba encontrando uma situação ainda mais complicada. A gente encontra poucas mulheres não negras na condição de informalidade, vão ser principalmente as mulheres negras que estão em situação de informalidade. E a gente sabe que quando o conta própria é um conta própria que não se formalizou, a média de salário dele, seja homem, seja mulher, é muito menor. Os dados do IBGE vão mostrar que para um rendimento médio de algo em torno de R$ 2.500, os trabalhadores autônomos que não têm CNPJ estão em torno de 1.900, enquanto aqueles que têm CNPJ estão em torno de 4.400. Isso é só para mostrar que existem possibilidades, sim, mas essas possibilidades estão associadas, em especial, à formalização dos negócios e a determinadas áreas de trabalho. O que eu quero chamar a atenção? Quando a gente está falando dessas situações, por exemplo, dos microempreendedores, que são MEIs, que tendem a ser aquele grupo que conseguiu migrar para uma situação mais formalizada, a gente tem algo como 16 milhões de pessoas inscritas, mas só 9,5 milhões que de fato conseguem fazer o pagamento de suas contribuições para o mundo do trabalho e para o mundo fiscal e contributivo. Em quais ocupações a gente vai encontrar mulheres? A gente vai encontrar mulheres que fazem comércio independente de artigos de vestuário, de acessório. A gente vai trabalhar e encontrar mulheres em serviços que envolvem cabeleireiro, manicure, esteticistas. É um conjunto bastante amplo que atua com essas atividades e algumas que atuam como professores particulares ou até como diaristas independentes. A situação dessas mulheres é de encontrar uma forma de não ter nenhum problema no mundo do trabalho, nenhum problema fiscal, e é uma expectativa que se gera de que essa contribuição lhe permita também usar os serviços sociais. A gente também tem um lado talvez um pouco menos brilhante desse processo, que está dentro dos terceirizados. Mesmo entre os ocupados, as mulheres acabam ocupando uma posição mais proeminente entre aqueles que são terceirizados e que, por serem terceirizados, têm uma proporção menor de direitos ao trabalho e, principalmente, têm tempos de duração do trabalho que são menores. Onde que a gente vai encontrar mulheres nessa condição? A gente vai encontrar mulheres nos serviços de limpeza e conservação das áreas públicas, a gente vai encontrar entre as recepcionistas e auxiliares de escritório, entre atendentes de lojas e mercados, copeiras, operadoras de caixa, enfim, ocupações que antes tinham uma presença maior na nossa intermediação e podiam ter rendimentos um pouco melhores do que agora nos momentos de terceirização. Por que eu estou falando de todos esses números? Para chamar a atenção de que há melhora, sim, no mundo do trabalho com a geração de mais renda
e por isso até com a geração de mais ocupações. Mas é fundamental que para elas haja uma percepção de para onde caminha os pisos salariais. No caso dos autônomos, dos terceirizados, vale muito a pena acompanhar a evolução do salário mínimo. Por quê? Porque o salário mínimo, seja ele como um salário mensal, seja como salário hora, ajuda as mulheres e os homens a definirem preços para os seus serviços e, com isso, tentar continuar uma inserção no mundo do trabalho que as ajude a ter mais renda, que é o principal objetivo de quem está no mundo do trabalho. Se a gente não negocia bem o preço dos serviços, a gente não consegue avançar nessa discussão. Acho que isso é importante porque hoje nós temos uma presença maior, não só de população idosa entre os que estão nessas situações de informalidade, mas também de muitos jovens e muitos meninos e meninas jovens que, por vezes, acham que não tem condição de negociar com a pessoa que está contratando os serviços dela. Mas não é verdade. É sempre possível negociar, principalmente se o seu trabalho mostra qualidade. Se é difícil dele ser substituído por outras pessoas com qualidade igual. Essa é uma discussão importante porque ajuda as pessoas a ganharem confiança. Tem uma recomendação que é importante. Mesmo aqueles que estão na informalidade precisam se capacitar, seja para ter mais conhecimento técnico daquilo que estão desenvolvendo, para desenvolver produtos de melhor qualidade ou serviços de melhor qualidade, ou então tem que também se qualificar para incorporar novas tecnologias. Novas tecnologias podem ser algo muito importante para esses segmentos, porque eles podem ajudar a encontrar mais facilmente clientes, pode ajudar a encontrar mais facilmente trabalhadores. Mas eu quero chamar a atenção que essas possibilidades não significam que nós estamos no mundo perfeito. É importante valorizar os direitos do trabalho e valorizar o seu trabalho. E o que é igualmente importante, valorizar a sua saúde. Tem que lembrar que jornadas muito longas têm impacto físico importante e tem cada vez mais o estresse de quem está trabalhando tem impactos importantes para a saúde mental. Então, é muito importante que a gente busque formas de viver melhor, mas que essas formas de viver melhor também venham acompanhadas de conhecer mais a legislação, de conhecer mais seus direitos, de continuar se capacitando. Hoje, o nosso país dispõe de muita informação sobre o trabalho, sobre a condição de saúde, sobre a exposição ao calor, sobre a necessidade de hidratação e de cuidados, que são quase gratuitos ou gratuitos no Sistema S, o sistema que envolve Senai, Senac, que envolve o SEBRAE, que envolve áreas de agricultura, de transporte, de cooperativas, e por isso eu chamo a atenção que é possível alcançar essas informações, desde que você vá buscar por elas, e que elas, de fato, têm uma contribuição importante para o exercício do seu trabalho em qualquer cidade do país e principalmente nas grandes regiões metropolitanas, onde a gente tem um acúmulo de pessoas e muitas vezes há essa percepção de que não é possível mudar a realidade, mas ela é. Digo também uma coisa importante: tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que encontrou muitos trabalhadores que hoje são trabalhadores autônomos e fez uma pergunta para eles muito importante: se eles tinham feito, se estavam trabalhando como trabalhadores autônomos por vontade ou por falta de alternativa. O grupo que é de falta de alternativa é de 40%, mais ou menos.
e muitos deles diziam com muita ênfase, muitos deles, 75% deles, que eles gostariam de voltar a ser assalariado com carteira de trabalho. Lembre-se, o mercado de trabalho, ele permite que a gente também possa alterar as nossas escolhas, mas é muito importante saber que essa alteração de escolhas seja feita com cuidado na escolha do trabalho e, principalmente, cuidado em como você vai desmobilizar todo o investimento que você fez para se tornar um trabalhador autônomo, porque tudo isso tem importância quando a gente tem um pequeno negócio. Acho que essas eram as principais indicações que eu queria fazer, e essas indicações eu espero que ajudem trabalhadores e trabalhadoras, em particular, a que alcancem uma vida melhor, um trabalho decente. Muito obrigada. Na aula de hoje, aprendemos sobre mulheres e a exploração do trabalho informal. Continue ligadinha no TV Elas por Elas.